Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que parece roteiro de filme. É sobre uma empresa que, ao mesmo tempo, é uma gigante industrial sem igual e talvez o alvo mais vulnerável do planeta. O nome dela é TSMC. E ela está bem no meio de um cabo de guerra, sabe? De um lado, um poder tecnológico absurdo e do outro, um risco geopolítico que pode explodir a qualquer momento. Pensem por um instante. E se toda a infraestrutura por trás da inteligência artificial, tudo o que move a nossa economia digital, estivesse nas mãos de uma única companhia? Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a realidade que a gente está vendo se desenrolar em 2026. E é aqui que o nó aperta, onde mora o grande paradoxo. O pilar da nossa era tecnológica está fincado bem no epicentro de uma tensão geopolítica gigantesca. É um lugar onde a dominância e a vulnerabilidade vivem lado a lado. Para entender a dimensão desse problema, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do poder da TSMC. Em 2026, a empresa não é só uma líder de mercado, ela é quase uma força da natureza, de verdade. A gente está falando de 35,89 bilhões de dólares, só no primeiro trimestre de 2026. É um recorde absoluto. E o motor por trás disso tudo? A demanda maluca por chips de inteligência artificial, que deixou claro para todo mundo que a IA não era uma bolha, mas sim uma mudança estrutural e profunda na economia global. A aceleração é impressionante, um crescimento de 35,1% em comparação com o ano anterior. Isso não é só um crescimento normal, gente, é uma expansão exponencial e mostra o quanto o mundo está cada vez mais dependente dos produtos de ponta que só eles fazem. Essa tabela aqui mostra bem o auge dessa aceleração. Depois de uma quedinha normal em fevereiro, que sempre acontece, março veio com um salto inacreditável de 45,2% em relação ao ano anterior. E o motivo? Simples: a produção em massa dos chips mais modernos do planeta para gigantes como a Apple e a Nvidia. Mais de 90%. Essa é a fatia do mercado que a TSMC controla quando se fala dos semicondutores mais avançados do mundo. Isso não é só liderança. Na prática, é um monopólio tecnológico. Ok, até agora a gente só falou do poder, né? Do quão gigante a TSMC é. Mas agora a gente vira a moeda. Vamos falar do calcanhar de Aquiles, da vulnerabilidade extrema dessa empresa. E o problema todo, basicamente, se resume a uma coisa: onde ela está. Sua localização a coloca bem no olho de um furacão geopolítico. Durante décadas, muita gente acreditou na teoria do escudo de silício. A ideia era que, como a TSMC era tão crucial para a economia mundial, ninguém se atreveria a tocar em Taiwan. Só que em 2026, essa teoria está sendo testada como nunca antes. O cenário está tenso, muito tenso. Tem uma cúpula vindo por aí entre os líderes dos Estados Unidos e da China, a China falando cada vez mais alto sobre reunificação, movimentos políticos estranhos dentro de Taiwan e ainda a pressão americana por uma aliança, digamos, mais direta ao ponto. Tudo isso está convergindo bem em cima da ilha. E essa frase aí do líder chinês Xi Jinping dá o tom da pressão que vem de Pequim. Ela mostra uma visão de longo prazo que trata a questão de Taiwan como um assunto interno, que uma hora ou outra vai ser resolvido. E qual o resultado disso para a TSMC? Os analistas chamam de desconto geopolítico. É o seguinte: mesmo com lucros que não param de quebrar recordes, o valor das ações da empresa não sobe como deveria. Por quê? Porque o mercado está colocando na conta o risco de acontecer o impensável. Então, como uma única empresa se protege de superpotências? A resposta da TSMC é uma das estratégias mais ousadas que o mundo corporativo já viu. Pensem nela como uma apólice de seguro global, uma espécie de soberania distribuída. E a grana para bancar essa estratégia é um orçamento de capital recorde para 2026. Esse dinheiro todo não é só para se manter na liderança da tecnologia, não. É para financiar uma expansão global gigantesca, com o objetivo de se tornar simplesmente indispensável para todos os lados da disputa. E para onde vai esse dinheiro? O foco é claríssimo. A maior parte, até 80%, vai para a tecnologia de ponta, aquela que move a inteligência artificial. Mas tem um investimento muito importante também em encapsulamento avançado, que é uma parte da produção que virou um novo gargalo da indústria. A velocidade e o tamanho dessa expansão são de cair o queixo. Fábricas super avançadas estão começando a operar no Japão e nos Estados Unidos num ritmo acelerado, e a Europa vem logo atrás, de olho na indústria de carros. É literalmente uma corrida para diversificar as operações antes que seja tarde demais.
Só que essa apólice de seguro global tem um preço, e ele é bem alto. A tentativa de fugir da geopolítica em um lugar acaba criando desafios completamente novos e complicados em outros. Essa segurança não sai de graça. É só comparar as operações nos Estados Unidos e no Japão. Nos US, o plano é gigante, mas os custos são muito mais altos, sem falar nos choques culturais. Já no Japão, a operação é um modelo de eficiência, com parceiros locais fortes. Isso mostra que não tem uma fórmula mágica para essa expansão. E além dos custos, aparecem outros riscos. Tem uma crise mundial de falta de engenheiros especializados, tem a dificuldade de replicar a cultura de trabalho super eficiente de Taiwan em outros lugares, e surgem novas dependências, como a do tungstênio, que vem da China. Ah, e o problema de energia em Taiwan, que deu origem a tudo isso, continua lá. E assim, a gente volta ao conflito central. Com um investimento de até 56 bilhões de dólares, a TSMC está fazendo uma aposta monumental. Será que uma empresa, mesmo sendo a mais importante do mundo, consegue de fato se isolar das forças da geopolítica? A lógica da estratégia é essa, no fundo. Para diminuir o risco geopolítico que está todo concentrado em Taiwan, a empresa decide, de propósito, assumir riscos operacionais, financeiros e culturais em outros cantos do planeta. Basicamente, é trocar um tipo de risco por outro. O que está em jogo é tudo, como resumiu o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O destino da TSMC não é só uma história de negócios, é o termômetro da estabilidade global. Falhar aqui não é uma opção, porque as consequências seriam, bem, apocalípticas. Então, no fim das contas, a grande questão continua no ar, né? A TSMC está numa jogada de mestre, tentar se tornar tão, mas tão indispensável para todo mundo que ninguém teria coragem de tocar nela. É como se ela estivesse construindo o seu próprio país, a sua própria soberania, só que feita de silício. Mas a pergunta que fica é, no mundo de superpotências, com todas as suas ambições, uma empresa, por mais poderosa que seja, consegue mesmo se blindar assim? O futuro da tecnologia e, quem sabe, até da paz mundial pode depender dessa resposta.